Oiê! Meu nome é Tawane, eu tenho 21 anos e eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu tenho epidermólise bolhosa do tipo distrófica recessiva. Pra você que não conhece, a epidermólise bolhosa, que a gente chama carinhosamente como EB, é uma doença genética, por isso ela não é contagiosa, a pessoa já nasce com essa doença. E ela é, bem resumidamente, assim, uma deficiência na produção de colágeno na pele. E colágeno é aquela proteína que mantém a sua epiderme aderida na derme. Então, na ausência dessa proteína ou na deficiência na produção dela, acontece uma fragilidade na pele. Então, com pouco atrito, ou dependendo da situação, acaba formando bolhas ou fazendo lesões pelo corpo. E tem vários tipos de EB, e o tipo que eu tenho é a distrófica recessiva. E esse tipo é característico pela junção dos dedos. Ou seja, não são todos os tipos que vão juntar os dedos como os meus. Bom, explicando um pouco, eu tenho todos os dedos da mão aqui, eles estão todos juntos aqui. Então sim, eu tenho os dedos, eu tenho mãos. Só que o que acontece é que já logo na infância eu tinha os dedos separados e acontecendo machucados, algumas lesões entre os dedos, umas fissuras. E a característica do meu tipo dessa doença é que ela vai cicatrizando o dedo, juntando um no outro. Aí você vai me perguntar, e não tem como separar? Até tem, só que eles voltam a juntar. A tendência é que cicatrize assim. Então eu já fiz 5 cirurgias de separação dos dedos e elas voltaram. Então chegou um momento que eu falei, quer saber, eu vou aprender a fazer as coisas desse jeito mesmo. E dá pra fazer de tudo assim. Então, tem todos esses aspectos médicos e aspectos físicos que tem que tomar cuidado, que tem que fazer curativo diariamente. Mas também a gente tem que perceber que nós que temos a EB, nós somos pessoas e a gente vai além da EB, né? Eu digo que eu não sou a epidermólise bolhosa, mas eu tenho epidermólise bolhosa. Então eu posso ter uma vida completamente normal dentro de algumas limitações que eu fui aprendendo com elas e fui dando um jeito de fazer as coisas, levando ela em consideração. Somos pessoas normais, até porque todo mundo tem algum tipo de problema. Todas as pessoas têm problemas. Você tem algum tipo de problema. E isso é normal, o ser humano é assim, ninguém é perfeito. E o problema de alguns não aparece tanto. O problema pode ser por dentro, o problema pode ser de outra ordem. E o meu problema é na pele, ele tá aí pra quem quiser ver. E com isso acaba aparecendo olhares estranhos e preconceito e questionamentos, até pela falta de conhecimento da doença, por ser uma doença tão rara. E o que a gente tem que fazer é mostrar que não é contagioso, que dá pra dar um abraço, que dá pra conviver, dá pra pegar na mão, sabe, dá pra fazer tudo. O que eu vejo que foi muito importante pra mim foi um apoio da minha família no sentido de, desde pequena, me incentivar a fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Do tipo, você tá afim de fazer aula de teatro, você quer fazer aula de desenho? Então vai, faz. Se mete a cara, assim, vai e tenta. E se não der certo, se for difícil, tudo bem, a gente tenta outra coisa. Né? Dá pra adaptar algumas atividades. E também dá pra escolher qual vai ser melhor pra você. Então, acho que é muito importante dizer isso, até para as crianças que estão nascendo agora com bebê, que os pais ficam naquela de não sabe como que vai ser, se vai dar pra levar uma vida normal. Dá sim, tem que incentivar a sonhar, a correr atrás do que quer. Que acho que isso é o que me dá essa vitalidade que eu tenho agora pra fazer as coisas. Até porque, como eu já disse, não somos pessoas normais que vão além da EB. Então a gente tem sonhos, a gente quer viajar, a gente quer estudar, a gente quer fazer amigos, a gente quer namorar, a gente quer ter uma vida completamente normal. E isso é muito possível. Aí eu fui pra escola desde pequena. Eu fiz aula de desenho, eu fiz aula de dança, fiz aula de teatro, eu fiz
comecei a fazer direito e eu achei um saco, aí eu saí do direito e agora eu tô na psicologia. Então, contando um pouco da minha experiência, até pra ver que é uma vida aí, que eu não fico em função de curativo, assim. Tem um momento do meu dia que eu tenho que reservar pra cuidar dos curativos, pra cuidar das lesões, pra cuidar das bolhas. Mas também tem o resto do dia pra fazer coisas. Não é tão fácil ter EB e o olhar estranho do outro e o preconceito que vem de fora só deixa isso mais difícil. Então eu tive um período da minha vida em que a minha autoestima era muito baixa, em que eu não queria me expor, eu não queria que as pessoas vissem minhas mãos. Eu não queria que as pessoas vissem que eu tinha machucados pelo corpo, simplesmente por não querer aquele olhar de pena, aquele olhar de nojo, de medo. Porque isso machuca, às vezes, mais do que um machucado na pele. Então, eu acabava me escondendo, acabava ficando atrás de uma timidez, pra não ter que falar sobre isso, pra não ter que sentir esse olhar na pele mesmo, literalmente. Só que aí chegou um ponto da minha vida, que foi a minha crise dos 20 anos, em que eu parei pra ver quanta coisa eu já tinha feito e quanta coisa eu sou capaz de fazer. E eu falei, sabe, pra que eu vou ficar me escondendo? Pra que eu vou ficar poupando as pessoas de... Elas têm que aprender a olhar para as coisas que são diferentes, que fogem do comum do dia a dia, né? As coisas que são mais raras, assim, como é o caso da EB e de tantas outras doenças e tantas outras coisas que fogem dos padrões sociais. Sabe, tem que ser uma coisa mais natural, você vê que as pessoas têm limitações diferentes, que elas têm características diferentes, que ninguém é igual a ninguém. Aí eu comecei a usar blusa de manga curta, aí eu comecei a tirar a mão do bolso do casaco, comecei a falar sobre EB, e eu tô escrevendo textos também, eu tenho um blog sobre esse processo de aceitação, de empoderamento. Então, acho que esse é um lado muito importante de mostrar, de se expor, de meter a cara mesmo, pra que as pessoas aprendam a lidar com isso. O símbolo da EB é a borboleta, porque se associa muito a fragilidade da pele das pessoas que têm EB com as asas da borboleta, que também são sensíveis. Então, por isso, vira e mexe, você vê associações e coisas relacionadas a EB com uma borboleta. E a borboleta, coincidentemente ou não, sempre me acompanhou desde pequena. Antes de eu saber que era o símbolo da EB, eu sempre gostei muito de borboletas e sempre desenhei muitas borboletas. E hoje eu faço uma analogia da EB como se numa outra fase da minha vida em que eu não me aceitava muito ainda, como se a EB fosse o meu casulo, como se ela me limitasse emocionalmente, assim, de questão de me expor. Eu ficava mais tímida, ficava mais contida, mais retraída, não querendo me expor, não querendo... E como toda borboleta tem um processo de metamorfose, eu também tive o meu. E hoje eu encaro a EB como se ela fosse as asas da minha borboleta. Porque eu vejo que ela me proporciona conhecer muitas pessoas muito legais, a ter momentos muito importantes em congressos e trocando experiência com outras pessoas e ajudando muitas pessoas. E também me fez ter uma empatia muito grande pela dor, pelo sofrimento das outras pessoas. É como se ela tivesse proporcionado novos horizontes pra mim, assim, voar pra outras direções, pra conhecer coisas novas, pra ousar mais, pra tentar quebrar com estereótipos e com padrões e com tabus. Então eu vejo que ela me ajuda muito nesse sentido também. Outra coisa que eu acho muito importante é o acompanhamento psicológico. Desde pequena que eu fui numa psicóloga por muitos anos, que me ajudou muito nesse meu processo pra eu me aceitar, pra eu aprender a lidar com as diferenças. Já que não dá pra mudar, então vamos viver bem, vamos fazer o que dá pra fazer de melhor pra ter uma qualidade de vida pra essa pessoa. Então não tem cura, mas tem curativo que vai diminuir a dor. Nessa minha fase,
que eu denomino ela de empoderamento, de aceitação, de amor próprio, tá sendo muito importante.